Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do canal Escutando Sentimentos. Hoje eu trago para vocês a continuidade do vídeo passado, onde nós fizemos uma introdução aos mecanismos de defesa. E hoje nós vamos falar de um mecanismo de defesa do ego, chamado compensação. Então, para que nós possamos trazer saúde mental para a nossa psique, para a nossa mente, é necessário que nós a conhecemos. Conhecendo as suas partes, as suas funções e principalmente as suas artimanhas. Então, o autodescobrimento, ele é esse movimento, essa filosofia de se perceber, de se auto-perceber os sentimentos, aqueles sentimentos negativos, os sentimentos egóicos que nós tratamos em vídeos passados. E ao percebê-los, dialogar, aceitar, dialogar e perceber o que está por trás. E assim a gente vai nessa busca de nós mesmos, de nos conhecermos efetivamente a nossa vida mental. E não apenas essa que eu olho no espelho, o que as pessoas dizem que eu sou, ou às vezes o que eu ilusoriamente acredito que sou. Mas, lamentavelmente, a maioria de nós, ao invés de tomar consciência destes sentimentos egóicos, destes conflitos dentro da casa mental, tenta reprimir, bloquear, devido ao fato de tais sentimentos apresentarem uma conotação muito negativa perante as minhas crenças e perante as minhas relações sociais, minhas relações dos meus grupos, minhas relações em família. E assim, nós vamos reprimindo certos sentimentos. Nós vamos reprimindo certos desejos. E essa repressão e esse bloqueio, nós chamamos de mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é um movimento que o ego faz para reprimir um tema que em mim é difícil de lidar. Para reprimir um sentimento, uma característica que eu estou sentindo, que está lá no meu inconsciente para se manifestar, que é muito difícil de lidar. Então, por ser difícil de lidar, o ego ele vai criar esse mecanismo e vai fazer uma proteção de si mesmo. E quando eu dialogo com este tema difícil de lidar, com estes sentimentos que eu chamo, entre aspas, de negativo, o ego não terá mais necessidade de criar esses mecanismos, de criar essas máscaras. Porque eu já estarei trabalhando através da aceitação, do autodiálogo, esses sentimentos dentro de mim, esses temas difíceis. E hoje, como nós vamos falar a partir de agora, em alguns vídeos, de alguns mecanismos de defesa, para que vocês possam conhecer, para estar olhando para si mesmo, né? Hoje eu trago o livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, Inteligência das Emoções. E o Dr. Alírio, ele no livro, ao invés dele dizer mecanismos de defesa, ele fala sobre as máscaras do ego. As máscaras que o ego faz para esconder aqueles sentimentos, aqueles conflitos difíceis de lidar.
Então eu vou trazer para vocês hoje o mecanismo de defesa ou máscaras do ego, que se chama compensação. Mecanismo de defesa pelo qual se procura compensar um comportamento negativo, substituindo-o por um comportamento aparentemente positivo. Vamos lembrar dessa palavra, aparentemente positivo. O indivíduo busca, consciente ou inconscientemente, camuflar, reprimir os seus defeitos e fraquezas pessoais, que podem ser reais ou imaginárias. Olha só, uma fraqueza, um sentimento, um defeito, de repente ele é imaginário. Talvez ele nem seja real, mas como a minha mente, ali o meu ego que está ali mediando o meu mundo externo com o mundo interno, acredita ser real, ele se torna real na minha mente. Caracteriza-se pelo exagero, pelo excesso das manifestações aparentemente positivas. Então, o mecanismo de defesa da compensação, ele tem duas características, que é, eu mascaro aquilo que no meu interior é o oposto. E, em segundo lugar, é um movimento muito exagerado, muito exacerbado. Ele se apresenta em vários momentos nas minhas atitudes, na minha vida, nos meus dias, né? Então, é um comportamento que ele é excesso. A gente consegue perceber pelo excesso. Então, uma das manifestações da compensação, desse mecanismo de defesa, chamado compensação, é o puritanismo. O puritanismo, o indivíduo puritano exige de si mesmo e dos demais uma pureza que está distante de ser internalizada. Tem de dar ênfase muito grande às questões sexuais. É pura compensação por desejos sexuais reprimidos e vontade de obter gozos promíscuos, originados da profundeza do ego, que a própria pessoa consciente e principalmente inconscientemente se recusa a aceitar. Então, o puritanismo, ele é o puritanismo, ele é um excesso de ênfase nas questões sexuais, na repressão do sexualismo, na repressão sexual mesmo, onde eu vou estar falando, eu vou estar analisando. Então, você tem uma pessoa, dois ali conversando, em vez de eu pensar assim, nossa, será que estou falando de política? Será que está falando sobre casa? Será que está falando sobre o tempo? Eu vou pensar assim, principalmente se for, né? Eu vou estar pensando, nossa, o que será que aqueles dois estão falando? Olha lá, eles estão namorando, que vergonha. Aí, às vezes, eu vejo alguém ali com um vestido mais curto, né? E falo, nossa, tá querendo se mostrar. Hoje tá querendo dar para todo mundo, né? Aí eu vejo essa vizinha, o vizinho ali junto. Nossa, esses dois é muito promíscuo, né? E falo, né? O que acontece? O puritanismo, ele é uma compensação de quê? Conflitos sexuais dentro de mim, dentro do meu inconsciente, principalmente. E aí nós temos um exemplo, não sei se vocês conhecem, a história dos dois monges. Então, conta-se a história que existiam dois monges que estavam indo de um mosteiro a outro. E entre um mosteiro e outro,
tinha uma linda praia, um mar maravilhoso. E eles dois estavam ali andando pela praia, fazendo as suas orações, as suas reflexões. E de repente eles veem uma mulher no mar se afogando, se debatendo, né? E ali afogando aquela água tal, né? Aí eles olham para o outro e um deles, depressa, corre e vai salvar aquela mulher. Entra dentro da água e salva a mulher. E aí, essa mulher quase morta, ali semi-morta, tinha bebido bastante água, faz uma respiração boca a boca, vai, né, para reanimar a mulher, para trazer a vida. Aí chegam outras pessoas ali na praia e vai salvar e tal, né. E aí, o monge deixa essa mulher com as outras pessoas que acabaram de chegar e continua junto com seu companheiro, prosseguindo a viagem até o próximo mosteiro. E aí, o colega continuou falando. Nossa, você pôs a sua boca na boca daquela mulher. Nossa, isso é fora da nossa ordem de fazer isto. Você está imundo agora. E começou a falar, e foi falando, e o outro, né? E o outro falando, o colega falando. Aí, de repente, ele para e diz assim para o colega: eu deixei aquela mulher lá atrás, na praia. Você está com ela até agora, em toda essa nossa caminhada. Você está com ela. E é um exemplo de puritanismo. Que a gente exagera esse movimento, mas o que? Ali a nossa mente fica remoendo e mexendo nessas questões sexuais. Então, o puritanismo é um movimento de compensação, é um mecanismo de defesa do nosso ego por conflitos nossos sexuais. Fanatismo, próximo. Fanatismo, o indivíduo fanático, caracteriza-se pelo excesso de devotamento a uma causa. Em uma análise profunda, esse devotamento é apenas uma compensação inconsciente, resultado de uma insegurança interior sobre a veracidade daquilo em que pensa acreditar. Olha só, vamos analisar. Será que nós estamos fazendo movimentos de fanatismo por alguma ideia, por algum partido, por alguma situação? Lembre-se que a compensação é um exagero do comportamento, é um exagero da ideia, que é o fanático. Próximo, martírio. O indivíduo que se coloca como mártir é aquele que faz o papel do bom, da boa moça ou do moço, do bonzinho. Está sempre disposto a sacrificar-se para ajudar os outros, mesmo que para isto ele tenha que passar por cima de suas necessidades. Não é capaz de dizer não. Diz sim para tudo e para todos. Por isso, todo mártir está envolvido por pessoas que têm um outro mecanismo de defesa que nós chamamos de vitimização, né? Então, um mártir é aquela pessoa que faz esse movimento em excesso, tanto em excesso de ajudar, de ser bom, de ser caridoso, de estar ali, não consegue dizer não, qualquer hora que precisar ele está ali para ajudar, em excesso, né? O que ele está reprimindo dentro de si? Olha aí o autodiálogo. O que uma pessoa como mártir ali, fazendo de tudo, não conseguindo dizer não, sendo uma pessoa extremamente carismática, o que interiormente, inconsciente, conscientemente, ele está reprimindo? É apenas o indivíduo buscando compensar os sentimentos negativos que detém.
E por se sentir inferior aos demais, devido a estes sentimentos, procura disfarçá-los, fazendo tudo para os outros, para, com isso, ser aceito e querido por eles. Esse é o mártir. Porque o auto-amor, o autocuidado consigo mesmo e com o outro, eu também cuido de mim. Eu também tenho um limite. E nesse limite, muitas das vezes, eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que decepcionar de repente uma pessoa que espera algo de mim. Não posso fazer, agora não dá, né? Mas o mártir não. Ele tá ali e ele sente uma vaidade, uma sensação boa de ser aquela pessoa querida por todos, de ser bondoso, carismático, né? E aí eu me lembro de uma história que é bem que fala muito da questão do mártir, né? Essa história disse que existia uma mulher. Essa mulher, no fundo da sua casa, tinha uma fonte de água, e essa fonte de água, ela era curativa. E essa mulher, com essa bênção que ela tinha dessa fonte curativa, ela sempre estava levando dessa água para todos que moravam ali na redondeza, na cidade também, para curar as pessoas. Então ela sempre estava auxiliando. Às vezes as pessoas iam buscar ela na hora do almoço, de noite, estava dormindo, mas ela dizia sim para todo mundo. Todas as horas, seus momentos, não tinha cedo, não tinha tarde, não tinha noite. Ela estava levando da água da sua fonte, que tinha um poder curativo, para as pessoas. E foi assim, foi tempos, dias após dias, mês após meses. E de repente essa mulher, um dia, amanheceu muito doente e não conseguia sair da cama. Ela não conseguia sair da cama. E aí ela ficou lá, paralisada, sem saber o que fazer, o que ia fazer, né? Como é que ela ia ajudar as pessoas e levar a água para curar, para ajudar as pessoas. E ficou ali paralisada, que deu aquela tristeza, aquela solidão, né? De incapacidade. E quanto mais ela sentia isso, mais mal ela ficava. Até que uma das pessoas, percebendo que ela não tinha saído de casa, porque toda hora ela saía, foi lá ver o que estava acontecendo com ela. Ela estava lá na cama, lamentando, amargamente lamentando, que naquele dia ela não estava bem para sair e ajudar as pessoas. E que ela se sentia muito culpada. Aí a pessoa falou assim, não, eu sei do que você precisa. Aí pegou um pote, foi lá na fonte, pegou um pouco daquela água e deu para aquela senhora beber. E disse para ela, primeiro, beba da sua água, para depois você distribuir para aquelas pessoas que precisam. Então, muitas das vezes, nós fazemos tanto esse movimento de ser bonzinho, porque é bonito, porque é bem aceito na sociedade, que nós entramos no mecanismo de defesa do ego e não percebemos os sentimentos que estão por trás. Os verdadeiros sentimentos do ego ali, que vão passando a ter essa necessidade de exageradamente fazer esse movimento de sempre estar fazendo para o outro sem olhar para si mesmo. Então, mártir, ser mártir de tudo, é um sentimento de defesa do ego, é um mecanismo de defesa do ego. Depois nós vamos ver a vitimização, né? A pessoa que se faz de vítima normalmente apresenta um sentimento de autopiedade por si muito grande, né? Que não conhece, ou talvez a gente mesmo,
né? Naquele movimento de vitimização, de que a vida é muito ruim, as coisas não vão dar certo para mim, por que eu tô viva, o que eu tô fazendo nessa casa, minha família não gosta de mim. E aí esse movimento em excesso vai caracterizar um movimento contrário lá no ego, que eu reprimi, que de repente é uma culpa, que de repente é uma agressividade ao outro, de repente é algo que eu faço para manter o outro ali me dando atenção, né? E vamos lembrar que são movimentos exagerados, que muitas vezes, vez ou outra, ou de vez em quando, a gente começa a ter esse movimento assim, né, ninguém gosta de mim e tal, meio que não passa. Mas quando eu começo a fazer isso exageradamente, preste atenção no que está por trás desse escudo que o ego formou, né? Então, o escudo aqui, nesse momento, é a vitimização. Mas o que tem por trás? Reprimido. Vamos analisar, né? O que tem por trás reprimido? Eu conheci uma pessoa, ela já faleceu, que ela era até interessante, às vezes eu e a minha colega, a gente falava assim, não tem um dia que a gente pergunta para ela se ela está bem, que ela diz que está bem. Todas as vezes que a gente encontrava ela no trabalho, né, e perguntava, e aí, como é que a senhora está e tal? Nossa, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça, mas isso, não aconteceu aquilo. Mas todas as vezes, então todas as vezes ela estava com uma doença, ela estava com uma dor, uma reclamação do marido, uma reclamação do vizinho, aquela vítima, que a gente tinha piedade, né? Então a vitimização é um escudo do ego, o que está se escondendo aí atrás. Um outro, também muito fácil de perceber, é o perfeccionismo. O perfeccionismo, a pessoa perfeccionista é aquela que procura fazer tudo perfeito, certinho, sem o mínimo de erro. Exige essa perfeição de si e das demais. Se a gente for prestar atenção na aparência, parece ser muito interessante, porque ela mantém tudo limpo, tudo organizado ali, mas quando é o excesso deste movimento, a pessoa ela sofre pra caramba. Por quê? Porque esse movimento de defesa do ego aqui, ó, que a gente agora chama, que é um dos tipos dele, que é perfeccionismo, que é compensação, está compensando, aqui, de fazer tudo certinho aqui para fora, está compensando um sentimento reprimido, né? Ou conflitos reprimidos dentro de si. Pode ser aquela questão do orgulho, pode ser a vaidade de não errar, de não ser feio, pode estar reprimindo a condição humana de errar, de fazer alguma coisa que seja feio. Então, o perfeccionista, ele sofre muito. Por quê? Porque direto isso está vindo à tona, e quanto mais vem à tona, mais essa máscara do ego, né, esse mecanismo de defesa, ele bloqueia o que está dentro. Então, por isso, a nossa necessidade de estar olhando para dentro, de investigar. É uma autoinvestigação. Então, para fechar, o mecanismo de defesa chamado compensação tem essas formas de manifestação, de atitudes. E essas atitudes, o puritanismo, o perfeccionismo, a vitimização, o martírio, o fanatismo, está escondendo, mascarando sentimentos da condição humana que eu não manifesto
por ser difícil de estar olhando para dentro. Eu quero lembrar também a todos que não vamos sair por aí analisando as pessoas. Ah, você tem esse mecanismo. Ah, você tem aquele. Não. Esse movimento é nosso. Isso que eu trago para vocês é para vocês se autoanalisarem. É para si mesmo. Porque o outro é o outro. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. E o que adianta você falar para o outro? Nossa, esse perfeccionismo seu é um mecanismo de defesa. Tem umas coisas escondidas aí atrás. Ele vai te dar bronca. Não vai entender. E o que acontece? Para que nós façamos isto, nós precisamos de ter entendido e vivenciado os vídeos anteriores. A compreensão dos vídeos anteriores é que me ajuda a chegar até aqui. Porque não é fácil olhar mecanismos de defesa em nós. São temas dificílimos de lidar. Né? Como que eu vou saber que é o mecanismo de defesa? Da compensação. O excesso, o exagero daquela ideia que está aqui, o exagero do falar sobre aquilo, o exagero de estar manifestando, de falar, o exagero das atitudes. Então vamos olhar e pensar, esse excesso que eu estou fazendo está compensando o que dentro de mim? E dialogar, autodescobrir. Aí volte naquele vídeo, que ali está a receita do que fazer quando encontrar, né, isso dentro da gente, que é o diálogo com as sombras. Então fica aqui, um beijo para todos, e a semana que vem, na próxima terça, nós vamos falar do mecanismo de defesa chamado negação. Até lá!